E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, dando início ao nosso último bloco da nossa aula 15, o bloco número 6, do nosso curso de 380 questões de Direito Previdenciário. Você que ainda não adquiriu o nosso curso completo, passe agora no site www.eleitoralcombruno.com.br. Não deixe de passar no site. Vamos à questão 376? Atenção! José abriu uma pequena padaria no bairro onde reside e contratou 10 funcionários. Durante os primeiros 6 meses de funcionamento do estabelecimento comercial, José arrecadou as contribuições previdenciárias dos seus empregados, descontando-as das respectivas remunerações, mas não recolheu esses valores aos cofres da Previdência. Danadinho! Com base nessa situação e na legislação relativa aos crimes contra a Previdência, julgue os itens. Ainda que não tivesse descontado das remunerações dos seus empregados os valores relativos às contribuições previdenciárias, José responderia pela prática do delito de apropriação indébita previdenciária. Claro que não. Por quê? A apropriação indébita previdenciária, esta localizada no Código Penal, no artigo 168-A, trata-se de um crime omissivo material, que é indispensável à apropriação. Veja que nesse caso aqui, ele não descontou das remunerações dos seus empregados. Então é importante que, para que se configure esse crime, ele desconte e não repasse, e não recolha. Perceba então que na questão 376, nós estamos diante de uma questão com gabarito errado. Então está errada a disposição da questão 376, conforme sendo então um crime omissivo material. 377. Em relação à justificação administrativa, grifem aqui por favor. Com base na legislação aplicável, é correto afirmar, letra A, trata-se de processo administrativo perante o INSS, que poderá processar-se ainda que não esteja em curso outro processo administrativo, devido à sua natureza instrumental e autônoma. Não tem natureza autônoma. Falando-se de justificação administrativa, faz parte do processo. Não deve ter essa característica autônoma. Então está incorreta a questão 377, letra A, segundo o artigo 142, parágrafo 2º, não tem natureza autônoma. Letra B. É uma opção legal conferida ao interessado, ainda que exista outro meio capaz de configurar a verdade do fato alegado e de sua plausibilidade? Não. Se existir outro meio capaz, esse outro meio capaz será utilizado. Então, somente quando inexistir outro meio capaz. Então, artigo 151. Agora nós estamos, eu não falei, né? O decreto 3048. C. A homologação da justificativa judicial que foi processada apenas com base na prova testemunhal dispensará a justificativa administrativa em qualquer circunstância. Não. Somente dispensará se complementada com início de prova material. Tá? Então, não é em qualquer circunstância, como prevê a letra C. Nós estamos aqui com o artigo 144. D. Constitui-se em um recurso do beneficiário perante a Previdência Social para produzir prova de fato ou circunstância de seu interesse, não se prestando para suprir a falta ou insuficiência de documento. Pelo contrário, nós temos aqui que a justificativa administrativa, ela também presta-se para suprir a falta ou insuficiência de documento. Então, letra D incorreta. E aqui é o artigo 142 caput do decreto 3048. Letra E. Para o seu processamento, o interessado deve apresentar um requerimento expondo clara e minuciosamente os pontos que pretende justificar, indicando de 3 a 6 testemunhas idôneas. Isso está previsto na legislação? Claro que sim. Está lá no decreto 3048,
no artigo 145. O gabarito da questão 377 será a letra E. 378. O representante legal da empresa que, para reduzir o valor das parcelas devidas à Previdência Social, omite propositalmente da sua folha de pagamento o nome de 20 empregados contratados, nós estamos diante de um crime de falsidade ideológica, de sonegação de contribuição previdenciária, de falsificação de documento público previdenciário, de apropriação indébita previdenciária ou nenhuma das alternativas. A palavra omite, ela foi fundamental aqui. Omitir, sonegar. Estamos diante do Código Penal no artigo número 337-A. Então, estamos diante, sim, da sonegação de contribuição previdenciária. Tá bom? 379. Leia e analise as assertivas. 1. As ações referentes à prestação por acidente de trabalho prescrevem em 2 anos, com termo inicial a partir da data do acidente, quando dele resultar morte ou incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência. Qual é o problema aqui? O tempo da prescrição. Não são 2 anos, serão quantos anos? 5 anos. O artigo agora é da Lei 8.213, artigo 104. 2. Segundo jurisprudência sumulada do STJ, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização decorrente de acidente de trabalho é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. É ou não é? Sim. Ah, professor, tem uma súmula sobre isso? Temos. Uma súmula 278 do STJ. Tá certo? 3. O INSS detém legitimidade ativa para propor ação regressiva, objetivando o ressarcimento dos valores referentes aos benefícios que desembolsou em caso de acidente de trabalho, causado por negligência do empregador, uma vez que o pagamento dessas prestações pela Previdência não exclui a responsabilidade civil do causador do infortúnio. E aí, exclui ou não exclui a responsabilidade? Não exclui. Você vai ver isso na Lei 8.213 em 2 artigos, o 120 e ainda o artigo 121, tá bom? Questão 379, estão corretas a número 2 e a número 3, gabarito letra B. 380, para nós fecharmos, as chamadas ações previdenciárias contra o Instituto Nacional do Seguro Social podem ser propostas tanto perante a Justiça Federal como perante a Justiça Estadual, em conformidade com o que prevê o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Considerando isso, assinale a correta. Primeiro vamos ver o que prevê a Constituição no artigo 109, inciso 1. Vamos lá? Olha só o que prevê o artigo 109, inciso 1. Aos juízes federais compete processar e julgar 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho, grifem isso, e as sujeitas à Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho. Então, se nós estamos falando de uma autarquia pública federal, no caso que trata-se dessa entidade autárquica, que é o INSS, em regra, para os benefícios, caberá a quem, pessoal? Em regra, cabe à Justiça Federal. No entanto, nós temos uma exceção, que são os acidentes de trabalho. Então, se eu tenho um segurado, e esse segurado, por exemplo, ele entra com uma ação perante o empregador, se for um acidente de trabalho, a competência será da Justiça do Trabalho. Para benefícios de forma geral, a competência será da Justiça Federal. Agora, se eu estou falando de um acidente do trabalho e eu vou entrar com uma ação perante o INSS, empregado contra INSS, tratando-se de um acidente do trabalho, a responsabilidade é da Justiça Estadual. Tá bom? Então, olha só, questão 380, letra A.
A concessão de auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez em razão de acidente de natureza não acidentária deve ser julgada pela Justiça Federal, ressalvada a hipótese constitucional de delegação de competência à Justiça Estadual. Muito bem, acabamos de falar isso, né? Não acidentária, benefícios em geral, Justiça Federal. B. A concessão de auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez em razão de acidente de natureza não acidentária é a Justiça Estadual? Não, já falamos que é federal. C. A Justiça Federal não concede auxílio acidente, apenas o auxílio doença. Não, os dois. D. A Justiça Estadual não concede auxílio acidente, apenas auxílio doença. Falso. Nós podemos estar diante de benefícios de regra geral que serão atribuídos pela Justiça Federal. E é nula a sentença e demais atos decisórios da Justiça Estadual que julga a ação previdenciária referente a acidente de trabalho? Nós vimos que não é nula, né? É competente a Justiça Estadual neste caso. Então, questão 380, marcaremos como gabarito a letra A, segundo entendimento do artigo 109, inciso 1. E assim nós fechamos a nossa aula 15, fechamos o nosso curso de 380 questões. Se você gostou, passe no site eleitoralcombruno.com.br e adquira o curso completo, e agora está completo. Fechamos as 380 questões. Até mais!